No Brasil, existiu mais de 250 línguas indígenas diferentes. Devido todo o processo de colonização, esse número reduziu com o genocídio de quase toda a população indígena. No estado do Espírito Santo, o povo tupiniquim tem resistido de geração em geração, permanecendo e reafirmando sua identidade cultural. Muitos, com medo de falar e morrer, preferiram se calar, causando assim o esquecimento. Foi necessário revitalizar a língua e a engatu do tronco linguístico tupi para que então fosse ensinado a eles. Neste processo de resgate da nossa língua nativa, nós viemos revitalizando de tal modo que ensinamos em nossas escolas a língua tupi, trazendo de volta as nossas raízes, consolidando o nosso patrimônio mais precioso, a língua. Olá, eu sou o Lohan Tupiniquim, estou graduando no curso de enfermagem pela FAACS e estou aqui ao lado do Juscelino, que é professor, educador e liderança aqui da comunidade de Caieiras Velhas. Estou aqui com meus colegas Josiane, também estudante da FAACS, porém no curso de pedagogia. E João, estudante de psicologia. Então, Juscelino, a gente chamou você aqui para a gente estar abordando alguns temas específicos da nossa comunidade. E primeiro eu queria saber de você, sim, perguntas pertinentes na área da saúde, no campo que eu vou atuar futuramente. E primeiramente eu queria saber assim, como que é a relação, no seu ponto de vista, que a comunidade enxerga a medicina tradicional, que são as plantas medicinais, com a saúde ocidental. E como isso se dá na prática? Então, primeiro assim, eu quero agradecer a vocês por estar me convidando para fazer essa entrevista e agora falar com relação a essa medicina tradicional e a medicina atual, né? Como ela tem se dado nesse campo atual. Eu sempre falo o seguinte, a comunidade indígena tupiniquim, há muitos anos, antes de existir posto de saúde, tinha uma relação muito forte com a natureza, né? Eu não digo que essa relação tenha acabado, mas ela está um tanto escondida devido à existência, de repente, de posto de saúde, de médicos na comunidade. Para se ter uma ideia, até os anos 80 não existia parto em hospitais, né? Tudo era em casa mesmo, com as parteiras. E a gente falar de medicina tradicional, às vezes a gente só pensa nas plantas, nas ervas, né? Só que a gente não esquece de falar dos benzimentos, das rezas, da crença do povo, que está relacionada diretamente com essa questão da medicina, né? Eu costumo dizer que ainda na comunidade, os mais velhos ainda têm nos seus quintais as plantas que eles usam para diversos tipos de enfermidades e doenças, né? E para um indígena ir até o posto de saúde, ele só vai mesmo depois que ele tentou, né, de todas as ervas possíveis, depois que ele tentou chá de vários tipos, aí que ele vai, de repente, ir fazer uma consulta no médico. Diferente de um não indígena que mora, de repente, na aldeia, que não pode sentir uma dor de barriga que já está indo para o médico, né? Já acorda querendo ir para o médico ou querendo ir para o hospital, sem antes tentar, de repente, algum tipo de chá. Pegar um exemplo, quando um indígena está com uma tosse rouca, né? E aí ele vai lá no mato, pega o saião, né? Pega lá a folha da mexerica, né? E faz aquele xarope com banha de galinha e mel, né? E aí ele vai tomar aquilo durante uns 3 dias para ver se aquilo sara. Se aquilo não sara, ele vai tentar outro tipo, né? Com guaco, com algum outro tipo de planta. E se não sarar de verdade, ele vai procurar o médico, né? Há uma resistência muito grande dos mais velhos da comunidade. Eles não tem mais velho que não vai mesmo no posto, continua com o remédio de mato mesmo.
Então, hoje, a medicina ocidental, essa medicina que vem, né, com os médicos, né, já formados em faculdade, ela deu como a gente fala, fez com que o povo estivesse mais voltado para essa saúde ocidental do que para a saúde tradicional. Juscelino, a gente sabe que nessa mudança de governo que está governando neste momento, a gente sabe que a gente vive uma ameaça constante sobre os nossos direitos, sobre nosso território. E um dos problemas que a gente tem enfrentado é a mudança da Secretaria Especial de Saúde, que é a CESAI, para o município. Inclusive, um tempo atrás a gente fez algum tipo de reivindicação. Como que você enxerga isso, Juscelino, no seu ponto de vista? Então, eu confesso que talvez a pessoa mais indicada para poder estar falando disso seria o Paulo Tupiniquim e o Roberto Tupiniquim, que são pessoas que estão ligadas diretamente à questão da saúde hoje. Mas a CESAI foi uma luta de muitos anos dos povos indígenas, né, em nível nacional, inclusive pensando uma medicina que esteja balanceada, tanto a saúde, a medicina tradicional quanto a medicina ocidental, né? Essa secretaria ela tende a contratar profissionais que lidam diretamente desta forma e de tratar os indígenas de uma forma especial, diferenciada. Claro que a gente não tem visto tanto esse diferente assim, né? Mas perder hoje a Secretaria Especial de Saúde, sabendo que a gente pode contribuir e colaborar para que ela venha melhorar, né? Diante do governo atual a gente está numa decadência no âmbito nacional voltado para a questão da saúde, né? Ou seja, você trazer de volta a saúde indígena para a saúde municipal é um salto de retrocesso muito grande, uma vez que já tem o reconhecimento, já é uma política instituída e de repente o governo se sente no direito de tirar isso. Então eu vejo como uma grande perda, né? Uma vez que nós, povos indígenas, nós lutamos e batalhamos por essas questões mais específicas, né? Que reconhece os nossos direitos, reconhece o nosso modelo, o nosso modo próprio de fazer. Então, eu acredito que os povos indígenas ainda a nível nacional, juntamente com a gente aqui, a gente não vai deixar de dar o nosso grito falando que queremos a manutenção dessa Secretaria Especial de Saúde, né? E é até bom para o município saber que quando a gente está fechando uma rua, uma BR, né, é importante que o município saiba que essa rua só é fechada porque ela está dentro do nosso território. O município construiu a cidade em cima do nosso território. A ferrovia está em cima do nosso território, a S010 em cima do nosso território, a rodovia Primo Beach em cima do nosso território, a 101 em cima do nosso território. Então a gente fecha porque está dentro do nosso território. E nosso problema não é com a sociedade, é exatamente a forma de você parar, fazer com que o governo nos ouça, é parando as grandes empresas. A grande empresa entra em contato com o governo e o governo vem atender a gente. Então, a gente às vezes tem que pedir desculpa à sociedade pelas vezes da gente fazer esse tipo de manifestação. Mas é a única forma que a gente encontra de fazer o governo ouvir a gente. Ótimo. Passa a bola agora para a Josiane. Agora, Juscelino, nós queríamos que você falasse um pouco sobre a relação social da comunidade. Como que é? Então, a comunidade, essa questão da relação social, né, eu costumo dizer que existe essa ideia da cultura macro e cultura micro. Isso é um tema até para quem está fazendo faculdade abordar, de repente, numa monografia, né? Talvez eu não tenha tempo de fazer essa pesquisa, mas assim, a comunidade indígena hoje, quando a gente vai falar de relação social, a gente vai ter que dar um salto no tempo, voltar lá atrás, quando ainda existia no município 40 aldeias. E com a chegada da Companhia de Ferro e Aço, a COFAV da época, começou a destruiu 10 mil hectares de mata para fazer carvão. E de repente as comunidades começaram, depois que o Estado cedeu a terra para a área florestal, você tem então essas comunidades sendo desfeitas e se unindo a comunidades maiores. No caso, muitos vieram para Caieiras, muitos foram para Pau-Brasil, outros para Comboios. Né? E aí você vê um misto, né? Uma grande comunidade de várias comunidades que se ajuntaram.
E aí é o que eu vou chamar de cultura macro e cultura micro. A cultura interna das famílias e como essa família se organiza, né, dentro da comunidade. A nossa comunidade, ela, a partir de então, se organiza com um único cacique, né, com um grupo de liderança, de líderes que o ajudam a tratar de diversos tipos de situações, como educação, agricultura, meio ambiente, né, e assim vai, e as questões sociais dentro da comunidade. Então, assim, essa relação ela se dá, primeiro, nesse âmbito geral, cacique e lideranças e comunidade. Agora, quando vai para dentro da cultura micro, você tem sempre uma organização, onde você tem o patriarca ou matriarca, que as famílias se organizam, né, em torno desse núcleo familiar, né, e a comunidade, no termo geral, às vezes busca fazer coisas que é para o todo, né? Na maioria das vezes o cacique está pensando no geral e infelizmente nem sempre acaba acontecendo. Vou pegar tipo, vamos fazer uma roça comunitária como era feito antigamente. Hoje em dia dificilmente você consegue fazer uma roça comunitária como era feito antigamente, uma vez que a gente está numa comunidade de 540 famílias, somando aí mais ou menos 1.480 moradores. Então, pensar nessa comunidade é um desafio muito grande hoje, né? A comunidade de Caieiras, por exemplo, cresceu muito. Hoje a gente tem aqui no território, né, 12 aldeias. São 5, acho que 7 Tupiniquim, né, e a restante são Guarani. O que é feito para manter a cultura? E se a escola tem uma preocupação nessa área? Então, o que é feito para manter? Na verdade, a educação escolar indígena ela foi pensada exatamente pelos líderes e pensando exatamente nessa manutenção, nessa manutenção, ou até mesmo na questão do resgate, né? E a escola tem um currículo diferenciado exatamente para atender essa demanda, né? Não seguindo o currículo comum do município, mas um currículo que é próprio dela, pensando de forma de problemáticas para que venha trabalhar essa questão da identidade cultural, né? Então eu falo que a escola nesses últimos anos, né, ela tem de fato investido bastante nesse tema, né, que é a questão da identidade, uma vez que nós estamos vivendo em tempos minados, né? É muita coisa extra chegando dentro da comunidade, e aí você manter essa tradição, manter essa cultura é muito, muito difícil. E o que a comunidade tem feito, a gente está num movimento junto com os jovens, com os adolescentes, com as crianças e com os mais velhos, de realizar na comunidade as noites culturais, né? Uma coisa que é um tanto nova para a gente, mas as noites culturais têm movimentado bastante a cultura dentro da comunidade, né? Depois dos intercâmbios, nossos jovens andam com o rosto pintado, com a pintura, né, no corpo o tempo todo, né? Usando seus cocares, usando os seus maracá, fazendo canto, né, no ritmo do tambor, da casaca, né? Buscando fortalecer essa identidade no próprio corpo e com as danças e os cantos. Então é claro que isso não resume cultura, né? Mas tem coisas muito maiores, né? Então a gente poderia estar citando, mas assim, isso talvez seria o mínimo, a comunidade junto com os jovens e os adolescentes fazendo esse esforço para poder manter. Juscelino, é evidente a chegada tecnológica na comunidade e como com o tempo ela vem se mostrando sobrepõe em certos aspectos o que antes era a cultura da comunidade. Exemplificando, crianças que antes iam para o rio, ficavam na rua brincando, corriam na mata, hoje em dia às vezes preferem ficar em casa jogando, conversando no celular, essas coisas. Qual a preocupação das lideranças nesse ponto e como elas tentam resistir a esse tipo de coisa? Como vocês tentam resistir a essa sobreposição da tecnologia em relação à cultura? A realidade, João, é que eu não acredito que tenha algo muito pensado, muito elaborado, né? Porque as pessoas às vezes estão muito ligadas a essa questão de cultura como algo que está estático, está lá como uma pedra que não muda, que não sai do lugar, né? Esses processos
de cultura ou de mudança cultural. Eu não vou chamar de aculturação, porque a aculturação é perda de cultura, mas é uma transformação dessa cultura. A cultura ela vai se dinamizando com o tempo, né? Ou seja, nós não nos vestimos como nossos avós se vestiam, ou como os nossos tataravós. Nós não falamos do mesmo jeito que eles falavam. Nós estamos em um outro tempo, vivendo outro tempo. Mas que é fato que a tecnologia ela chega e ela causa uma ruptura muito forte no meio social, nessa questão cultural voltada para a questão da cultura tradicional, isso é fato. Aí é onde que a gente vai tentar entender. Às vezes o município, a cidade, o povo não entende que os povos indígenas estão imersos ou são tão ilhados, na verdade, a cidade está simplesmente cada dia mais abafando. Eu chamo isso como uma grande tsunami, sabe? E que a gente está tentando criar barreiras. Barreiras como noite cultural, barreiras como dar incentivo à questão de fazer um artesanato, barreira como uma roda de conversa, barreira como, sabe, para trazer essa memória oral, para trazer essa memória visual também, né, para os nossos mais jovens, para trazer eles para dentro de uma roda de dança, para tentar, sabe, limitar essas coisas, ou pelo menos trabalhar isso de uma forma que venha se tornando balanceada. A gente vê que a tecnologia ela pode ser contra, mas ela também pode ser ao nosso favor. Né? Quando a gente pega uma rapaziada que está pegando, tirando fotografia, filmando, fazendo um Insta e colocando aquilo que nós temos de tradicional no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ele está se valendo da própria rede, da própria tecnologia para poder favorecer, né, o povo. Agora, o problema da sociedade é entender que porque nós hoje somos tecnológicos, deixamos de ser indígena. Isso não é verdade. Primeiro nós somos indígenas, depois a gente tem. Ou seja, o ter não é determinado, o ser não é determinado pelo ter. Isso tem que ficar bem marcado. O ser não é determinado pelo ter. Ou seja, primeiro eu sou. Eu sou tupiniquim, eu sou indígena, eu sou pertencente a uma cultura tradicional X. Depois eu tenho, ou seja, eu vou conquistar isso. Por exemplo, antes de ser pedagogo, antes de ser professor, eu sou indígena dessa comunidade. Aquele que corria e que ia para o rio e que ia para a mata, não só que ia, que voa ainda, né? Então, assim, ainda tenho muito arraigado em mim essas coisas de voltar a isso. No entanto, que eu busco fazer isso com os mais novos, né? Você sabe disso, né? A galera que já estão comigo há bastante tempo nos eventos, nos movimentos. Nós temos aí tentado buscar força com os mais velhos para poder manter essa identidade tradicional, né? Aquilo que é tradicional nosso, a gente vai tentar manter, e aí a gente vai tentar pensar nessa tecnologia, aí eu vou falar em mim quanto liderança, nessa tecnologia para trabalhar ao nosso favor, mas que o movimento ele é avassalador, a gente está cercado por 38 empreendimentos que impactam diretamente e indiretamente o nosso território, né? Uma rodovia que corta a nossa aldeia no meio, né? A mídia televisível, ela está dentro das nossas casas desde os anos 80, desde quando chegou a energia, né? Mas a gente mantém as nossas reuniões de comunidade, a gente mantém as nossas rodas de conversa, a gente mantém as nossas rodas de dança. É claro que ela não é da forma que era antigamente, né? E, infelizmente, a preocupação às vezes a gente lança para as lideranças, mas eu vou chamar de liderança o próprio pai. O pai que não leva no mato, o pai que não leva no rio, o pai que não mostra como é uma pescaria, o pai que não faz, sabe? Então até o pai precisa ser trabalhado na própria mente dele, o pai e a mãe, para trazer esse filho para aquilo que é tradicional. Falar, filho, primeiro a gente tem que saber que a nossa identidade não é um registro de um número no papel. Nossa identidade é o que a gente está mais ligado, sabe? A gente está ligado a isso aqui. Né? Porque a perda de identidade se dá quando você deixa de ter contato com determinado tipo de situação e passa a ter contato com outras. Então você vai se identificar de uma outra forma. E aí talvez entre essa questão da própria psicologia, de tentar e buscar entender como se dá essa mudança de hábito, essa mudança de atitude, né, nesse meio social, relacional dos povos, no caso aqui do povo tupiniquim. Qual a importância que você vê hoje em dia da formação dos indígenas em cursos superiores? Qual a importância que você vê e
qual a grande problemática que você vê também? Porque a gente sabe que hoje em dia não é tão comum a gente ter indígenas indo ali para Aracruz estudar. É mais comum a gente ter indígenas indo para Minas, São Paulo. Você, por exemplo, tem a esposa que estudou em Minas Gerais. Então você acompanhou de perto e você pode falar pelo menos um pouco. Qual o impacto psicológico que você acha que isso acontece? Porque a gente sabe, porque o que acontece? A gente acaba saindo de uma comunidade onde você conhece todo mundo se cumprimenta, e você vai para uma grande cidade fria, onde ninguém conhece ninguém, ninguém se preocupa com ninguém. Então, e sem falar na saudade também, né? Então, como eu falei lá atrás, na pergunta da Josi, né, que a educação escolar indígena ela veio exatamente para trazer de volta um pouco dessa questão cultural, e ao mesmo tempo os líderes da comunidade eles pensaram em uma educação para que a escola pudesse preparar o indivíduo, ou preparar a criança, o morador, sabe, o estudante, para poder buscar conhecimento para amanhã ter condição de falar com o governo, com o não indígena, olhando no olho, sabendo que ele está na mesma altura, né? Tendo respostas embasadas para poder responder a essas questões do próprio direito, ou a negação do próprio direito. Então, assim, então eu vejo o seguinte com relação a isso. Há uma luta muito grande do movimento indígena durante muitos anos de tentar fazer valer essas políticas públicas. A exemplo, as questões das cotas étnico-raciais, que é uma luta do movimento negro, uma luta do movimento indígena, uma luta do pessoal da educação especial, né? E até mesmo do movimento LGBT. Então, assim, são vários movimentos em busca dessas cotas étnico-raciais. Só que durante alguns anos as universidades públicas do país, elas também lançaram editais específicos para povos indígenas, que são as vagas suplementares. E se valendo desse direito de poder fazer essa faculdade fora, vários indígenas nós começamos a descobrir esses editais, né? Dentro do próprio movimento, fomos criando redes, aí vem a tecnologia mais uma vez ao nosso favor, criando redes de contato, e nessas redes de contato a gente descobriu os editais, começamos a fazer linhas de incentivo para a juventude ir, né? Como se isso não bastasse, né, lutar pela vaga, a gente também começou a brigar em movimento nacional pela permanência desse indígena, e aí a questão toda não está no acesso, a questão toda está exatamente na permanência, que é o que você vem trazer. Eu sou um grande crítico da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, porque ela é uma barreira, até o presente momento, um pouco quase que intransponível, sabe? Então, assim, ela não favorece povos tradicionais para poder ter acesso a ela ainda, mas a gente está ainda sendo a água. Vamos falar como o dito popular, né? Água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Uma hora a gente vai conseguir chegar lá. Leonardo Boff fala que uma guerra travada entre a água e a pedra, a água vai sair vencedora pela sua persistência. Então a gente vai continuar persistindo nisso aí. E o grande desafio desse estudante ir para fora é exatamente esse, né? De ter uma capacidade psicológica de poder se sustentar lá fora, de criar laços lá fora. Mas hoje, João, com esse movimento, né, do grupo de juventude, nós temos feito rodas de conversa com a juventude. Você já participou de algumas, a Josi já participou, onde nessas rodas de conversa, o meu maior interesse, na verdade, é de preparar vocês para ir para fora. É de falar com vocês bem assim, vocês não estão indo para brincar, vocês estão indo exatamente para a selva, lembra dessa fala? Vocês estão indo para a selva, galera, e lá na selva as onças são bravas, né? Então, assim, você vai enfrentar o preconceito, você vai enfrentar o desafio de ser o índiozinho, você vai, sabe, o índio que não é a questão do estereótipo, que é muito forte, as pessoas olham para você querendo saber, que você não tem cara de índio, você tem que saber perguntar para ele o que é ter cara de índio, né? Cara de índio é o tamanho do preconceito que você tem de um país de 519 anos de contato, e você não se deu conta de que você, quando fala que sua bisavó é pega-laço, ela foi estuprada, ela foi exatamente abusada sexualmente e gerou sua mãe, gerou seu pai. Você está aí hoje, né, botando como o maior romantismo do mundo que você teve a bisavó pego a laço. Um país que foi invadido, né,
você botar a pessoa para pensar que ele teve, como se ele estivesse em casa num dia de domingo, no almoço, e alguém chega e arromba a porta e fala, sai, agora isso aqui é nosso, e deixa as mulheres que a gente vai mandar ver nelas, entendeu? Então, o negócio é doído, né? Então, sair daqui para lá, as rodas de conversa da gente é para preparar mesmo o estudante hoje, falar assim, ó, põe o pé no chão, e lembre-se de uma coisa, todo presente bonito pode te tirar o direito de vir voltar para casa com o seu diploma na mão, porque às vezes o indígena vai e se encanta com aquilo que está lá fora. E quando ele se encanta com o que está lá fora, ele perde totalmente essa essência daquilo que ele saiu e a vontade de ser e de ter, de repente, o diploma para voltar. E aí é a importância do voltar, né? Esse indígena sai exatamente com o intuito de se capacitar para poder trazer, voltar para a comunidade e implementar aquilo que ele aprendeu na comunidade. Ou seja, você falou da Potiara. A Potiara foi lá, fez odonto, agora ela volta para poder servir a comunidade com aquilo que ela aprendeu. A Vilma fez medicina, fez a enfermagem, voltou, está atuando. A Tânia fez a nutrição, voltou, está aí. Temos aí pelo menos 7 médicos, vários engenheiros, agora pedagogo, né, psicólogo, enfermeiro mais. Então, assim, isso é bom para a comunidade, porque às vezes as pessoas têm essa ideia do indígena que é preguiçoso, que é vagabundo, que é aquilo outro, e na verdade a gente está batalhando. A gente não vive com recursos de governo, porque o governo não dá recursos para a gente, muito pelo contrário, ele tira direitos, ele está tentando cada vez mais tirar direito, e a gente batalha para fixar e manter esses direitos. Então a universidade aqui na região infelizmente não tem esse espaço, a não ser o espaço que o Enem cria quando você consegue uma bolsa de estudo. E tomara que isso cresça, né, para a gente conseguir mandar mais gente se capacitar, porque infelizmente viver da caça não existe mais há muitos anos, da agricultura é mais difícil, e tem aí o rio que está impactado e a gente está proibido de ir até nele. Então, assim, esse é o nosso maior desafio hoje. Então a gente agradece a participação do Juscelino, aqui contribuindo para esse trabalho aqui, juntamente com a Josi e o João. A gente finaliza essa entrevista. Muito obrigado, Juscelino, pela participação. Valeu. A gente agradece de coração. Valeu. Obrigado.